A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, que Deus os abençoe. Esse é o nosso terceiro estudo sobre Apocalipse, o livro das revelações. Mas é claro que nós começamos esse estudo dentro daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou em Mateus 24, porque ali ele fala sobre o início das dores, o princípio das dores. Ele fala sobre a geração, em que ele viria justamente arrebatar a igreja, que ele estaria às portas. Ele fala também das guerras, dos rumores de guerra. Então, aquele assunto ali nos remete diretamente a outros textos na Bíblia, que você vai acompanhar comigo em alguns estudos, tá? E vai também perceber que nós vamos também para o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. O que é arrebatamento, pastor? Algumas pessoas podem ficar sem entender o que vai ser o arrebatamento, como vai ser o arrebatamento, para quem vai ser o arrebatamento, tá? Primeiro, a palavra grega para arrebatamento significa rápidos, com força e com violência. O que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele falou sobre essa questão de arrebatar o seu povo, de levar o seu povo? Ele estava dizendo, olha, eu vou chegar aí na terra e vou levar o meu povo com muita rapidez e com muita força. Tá certo? Então eu vou ler um texto da palavra de Deus ainda em Mateus 24, versículo de número 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor Jesus ele deixou bem claro que ele ia utilizar os seus anjos, que são nossos conservos, tá? Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Então Deus fez os anjos para quê? Para servir justamente ao seu propósito e também para proteger pessoas, proteger os seus servos aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que os anjos são nossos conservos, tá? Mas a Bíblia nos mostra aqui que Deus vai usar os seus anjos nos últimos dias para arrebatar o seu povo nos quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, aqueles que estão no ocidente, aqueles que estão no oriente, que a Bíblia fala assim como um relâmpago que sai do oriente, e vem até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será muito rápido, como um relâmpago, num piscar de olhos. Então é importante nós entendermos esses princípios. E a Bíblia nos mostra aqui que os anjos virão com rijo, clamor de trombeta. Vamos observar essa palavra trombeta. Por quê, pastor? Porque essa palavra ela aparece também em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, que daqui a pouquinho eu vou estar recitando para você. E aparece também no livro de Apocalipse, quando se fala das 7 trombetas que serão tocadas, tá bom? O estudo completo das 7 trombetas nós não faremos hoje, faremos mais para frente. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também das trombetas aqui. A Bíblia nos mostra que os anjos virão com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que servem a Deus de dia e de noite, são aqueles que se santificam, são aqueles que usam a fé, são aqueles que vivem pela graça, porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, tá? Não pela obra, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia deixa bem claro que os escolhidos aqui são aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e que tentam ter todos os dias, buscar uma vida reta, consagrada na presença de Deus,
buscando a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Aqui na terra nós não vamos conseguir essa estatura do varão perfeito, mas todos os dias temos que tentar, como ser humano, melhorar, né? Eu costumo dizer que todo ser humano tem qualidades e tem defeitos, mas quando nós temos o Espírito Santo, normalmente as qualidades sobressaem e os defeitos eles vão diminuindo, tá certo? Mas ele diz aqui que vão ser ajuntados os seus escolhidos, os escolhidos de Cristo, aqueles que estão verdadeiramente na sua presença. Mas ele fala aqui com clamor de trombeta, tá? É claro que a trombeta, ela era anunciada no Velho Testamento em alguns momentos importantes. A trombeta era anunciada quando haveria uma guerra, era tocada a trombeta. Era tocada a trombeta para que as pessoas se colocassem na posição, tá? Na posição de guerra. E as trombetas também elas eram tocadas quando havia o momento da vitória dos exércitos de Israel. Então, aqui quando a trombeta toca, através dos anjos, o Senhor Jesus está dizendo para o seu povo: se preparem, todos aqueles que ouvirem a trombeta, se preparem, porque esse é o momento em que você será arrebatado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, um momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta tocar. É importante nós entendermos isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto, porque ele estava dizendo: olha, eu vou dizer um mistério para vocês. O que para muitas pessoas ficará como um mistério, a vocês eu vou revelar o segredo desse mistério. Ele diz: eis que vos digo um mistério. Então ele agora abre o segredo, tá? Ele conta o segredo. Ele diz: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que ele diz isso? Porque muitos iriam morrer em Cristo, tá? E seriam levados até o paraíso. Lembra de Dimas, o ladrão da cruz, quando ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma passagem linda, maravilhosa, demonstra ali a misericórdia do Senhor, né? Até no último minuto. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? Então, aqueles que morrem em Cristo, eles estão dormindo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O Senhor Jesus, ele nunca gostou da palavra morte, porque ele sempre entendeu que era uma palavra muito dura, uma palavra muito fria. Quando ele vai falar, né, que Lázaro estava morto, ele diz: Lázaro, o meu amigo dorme, vou despertá-lo do sono. No último momento ele diz: Lázaro está morto, porque os discípulos não estavam entendendo, achavam que Lázaro estava dormindo de verdade, né? E que ia despertar a qualquer momento. Então foi necessário ele dizer. Quando ele chega também na casa de Jairo, ele fala a mesma coisa: Jairo, a tua filha dorme, né? Então ele usa a palavra dormir aqui para se referir à morte. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, tá? Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, porque uma parte estaria no paraíso, morreria e ia diretamente para o paraíso, e uma outra parte iria morrer e iria para o inferno. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, uma parte vai dormir, vai estar no paraíso, e todos nós seremos transformados. Quem seriam estes? Aqueles que estão no paraíso, dormindo no Senhor, e aqueles que estão vivos aqui na terra para o dia do arrebatamento. Porque aqueles que estão no paraíso se ajuntarão com os que estão vivos aqui na terra, num corpo completamente transformado, justamente para entrar no céu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz assim: ante a última trombeta tocar, porque a trombeta soará, né? Os que ficarem vivos
né, serão transformados, ou seja, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo inquebrável, um corpo que não vai envelhecer antes de entrarmos no céu. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas ele disse assim, ante a última trombeta tocar, que nos remete para o livro de Apocalipse, quando fala de 7 trombetas. Se você for observar nesse estudo das trombetas, você vai ver que na primeira trombeta é destruição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Mas no intervalo da sexta para a sétima, acontece que o povo está no céu. A Bíblia fala na sétima trombeta, nesse intervalo de tempo entre a sexta e a sétima, o povo está glorificando a Deus no céu. Já houve o arrebatamento, que é isso que o apóstolo Paulo traz como segredo. Olha, as trombetas elas vão tocar, tá? Os que estiverem vivos, tá? Os mortos ressuscitarão, que são aqueles que estão no paraíso, e os que ficarem vivos serão transformados. E aqui em Mateus 24 diz, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus. Isso aqui para aqueles que estão na terra, tá certo? E todos nos encontraremos nos ares, para que nós venhamos justamente herdar a salvação. Ou seja, nós teremos naquele grande dia, como a Bíblia nos fala, vai ser feito se cumprir o plano da redenção em Cristo Jesus. Estaremos salvos no céu para a glória do Senhor. Fique com essa palavra da parte de Deus. Amanhã nós teremos um outro estudo fantástico ainda sobre o arrebatamento, sobre o raptus na presença de Deus, tá certo? É um estudo do arrebatamento já um pouco prolongado, e eu vou explicar para vocês aqui sobre as 3 correntes teológicas que falam sobre isso. Os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, tá bom? Que Deus abençoe a todos.